Olá, meu amigo, minha amiga. É um privilégio para mim poder saudá-lo mais uma vez. Seja bem-vindo. Estamos juntos para o quarto encontro desta semana especial de Páscoa aqui na Novo Tempo Portugal. E já sabe, continuamos com o tema O Amor Vive. Hoje quero já abrir a porta para uma grande surpresa que temos para si. Na verdade, amanhã será a última vez que estarei consigo nesta semana especial, porque a partir de sexta-feira teremos aqui na Novo Tempo um convidado muito especial que vai poder ver e ouvir aqui na Novo Tempo Portugal. Tenho quase a certeza que conhece o nome e, mais do que isso, que já ouviu pregar a palavra de Deus. Talvez o pregador cristão mais reconhecido na língua portuguesa, mesmo se o seu país de origem é o Peru. Já adivinhou? Claro que já. É o pastor Alejandro Bullón, que estará connosco já a partir desta sexta-feira. Mas isso é depois de amanhã. Hoje quero apresentar-lhe um amor vivo. Jesus dizia numa promessa extraordinária: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Vamos explorar melhor este conceito hoje aqui no Amor Vive. No dia 9 de maio de 2016, a revista Veja publicou um artigo sobre a crença na ressurreição de Jesus Cristo. O artigo afirma que essa crença foi o que tirou o cristianismo de uma classificação de seita para transformá-lo na maior religião do planeta e cita exatamente 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 até ao versículo 17, que diz: Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos em vossos pecados. Querida amiga, meu querido amigo, uma coisa é certa. Para o cristão, a ressurreição de Cristo é a grande certeza de vitória sobre a morte. A sua ressurreição é a minha e a sua esperança, mas também é a nossa vitória. Sim, hoje o túmulo está vazio. Sim, hoje ele vive. Talvez já se perguntou qual será o facto principal que torna a religião cristã diferente das demais? Seriam, por acaso, os ensinos de Jesus sobre uma vida centrada no amor? Seria a força transformadora do seu livro Sagrados? Bom, na verdade, o facto mais significativo que separa o cristianismo de todas as outras religiões é, meu prezado amigo, a ressurreição de Cristo. Milhares de pessoas fazem peregrinação para prestar culto e adoração na tumba com os restos mortais de Maomé. Sabemos que os restos mortais de Buda ainda existem também. Mas, amigo, amiga, a tumba de Jesus Cristo está vazia. Não há nada para visitar. Sobre aquela tumba vazia esteve o fundador da única religião capaz de afirmar: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Extraordinário. O que a ressurreição de Cristo significa então para o cristão? Para si. É realmente uma pena a tendência de celebrarmos o maravilhoso significado da Páscoa reduzindo-a a coelhinhos e ovos coloridos ou chocolates. E isto porquê? Porque o maior motivo de gratidão e o grande significado dessa data são que Cristo vive e que o homem pode viver com Cristo. Eu diria que somente o homem, a mulher, o menino e a menina que vivem com Cristo realmente sabem com certeza que Cristo vive. O sacrifício de Cristo resulta em salvação. A morte de Jesus resulta em vida para cada um de nós. Cristo, portanto, vive porque Ele mostra-nos diariamente, através do seu amor, como é que cada um de nós pode viver. As pessoas que não creem
e não vivem com Cristo, não podem conhecer esta fantástica esperança. E qual esta esperança? Que a sua ressurreição foi a única que foi capaz de promover. Não há, portanto, esperança sem ressurreição. E por isso, o meu amigo e a minha amiga já alguma vez se perguntou: como é que eu posso saber se a ressurreição de Cristo é realmente verdadeira? Nós sabemos que Cristo vive, porque o seu amor mostra-nos diariamente como viver. Eu vou dar-lhe 4 exemplos práticos que podem confirmar para si que Cristo vive, que Ele é o amor que vive. O primeiro exemplo é o seguinte: o amor que perdoa é o primeiro exemplo. Imagina um problema que nem todas as pessoas estão aptas a admitir, mas que todas as pessoas têm. É o de lidar com o perdão. É muito complicado. Nós achamos muito difícil perdoar aqueles que nos traíram, que tiraram vantagem de nós, que nos acusaram injustamente, que falaram mal de nós. E porque acreditamos ser difícil e até mesmo impossível perdoar aqueles que abusaram de nós, nós achamos, às vezes, que é impossível acreditar que Deus pode perdoar-nos quando o tratamos da mesma forma. Portanto, vivemos com o problema do perdão. Mas, quando Jesus vive em nós, Ele ajuda-nos a lembrar-nos de que o próprio Jesus faria o que o próprio Jesus faria em nosso lugar. E aqui a cruz foi o último púlpito de Jesus. E foi o último púlpito para esse último sermão de Cristo. E para esse último sermão, Ele preferiu ensinar-nos sobre, imagine, o perdão. O que é que os evangelhos dizem? Eu vou ler para si, exatamente neste livro extraordinário que são as Sagradas Escrituras, eu vou ler em Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34. E diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Bom, haverá algum significado no facto desta oração de perdão ter sido a primeira coisa dita por Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes. Nada irá bem na sua vida até que possa orar a mesma oração que Jesus orou. Pai, perdoa-lhes. E isso deve vir antes de qualquer coisa. Não pode haver crescimento na experiência espiritual até que possamos orar essa oração de perdão. Em primeiro lugar, Jesus orou perdoando. E esta oração é o prenúncio do crescimento espiritual, mas também e simultaneamente do alívio do perdão. Se o meu amigo ou a minha amiga tem dificuldade em acreditar que Jesus o perdoa, então veja o seguinte: Ele perdoou aqueles que o pregaram numa cruz, antes mesmo que eles pedissem ou desejassem ser perdoados. E se Ele pode perdoar aqueles que o pregaram na cruz, certamente que nós podemos acreditar que Ele também pode perdoar-nos a cada um de nós. E assim, todos nós podemos viver saudavelmente com a questão do perdão. Como? Perdoando os outros e aceitando o perdão de Cristo. Quando Jesus habitar verdadeiramente no nosso coração, no meu e no seu coração, nós vamos lembrar-nos de como Jesus lidou com a questão do perdão. Então, nós faremos o mesmo. Então saberemos com certeza que Cristo vive. Esse é o amor que vive. Sabemos com certeza que Cristo vive, porque Ele diariamente nos mostra como viver. Segundo, só existe vida plena com Cristo. Meu prezado amigo, Jesus está na cruz. Olhe para essa imagem extraordinária. Cristo na cruz. E por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Encontramos estas palavras incríveis de Cristo naquele cenário em Mateus 27, 46. Qual era o terror da cruz? Não foi a dor, meu amigo. Jesus não clamou nenhuma vez: que dor, que dor, que dor insuportável. Ele nunca o fez.
Qual era o terror da cruz, meu amigo? Não foi o facto de Cristo haver sido negado pelos seus amigos. Também não. Ele nunca disse, meus discípulos, porque me desampararam. Nunca ele o fez. O terror da cruz era que o pecado separou Jesus do seu Pai. E a separação de Deus é exatamente a maior tragédia que pode acontecer a um ser humano. É exatamente por isso que Jesus clamou, meu Deus, por que me desamparaste? Já alguma vez parou para pensar que, quando existe uma separação entre si e Deus, tudo o que tem a fazer é confessar o seu pecado? É isso, confessar. Falar com Ele, dizer-lhe, partilhar com Ele. Mas se os seus pecados, ou se os pecados que Jesus tomou sobre si, não tinham sido cometidos por Ele, então como é que poderia confessá-los? Por isso, repare, a separação parecia completa, total. O que foi que matou então o nosso Salvador? Já alguma vez se perguntou? Foi a cruz? Não. Levava alguns dias para alguém morrer na cruz, meu amigo. O que foi que então matou o nosso Senhor? Será que foi a espada que feriu o seu lado? Não, também não. Ele já estava morto nessa hora. Então, o que foi que matou o nosso Salvador? Pois bem, meu prezado amigo e amiga, foi a separação do Pai. Foi o pecado que se interpôs entre ele e Deus. E é precisamente por causa desta verdade que temos que pedir a Jesus que nos faça entender a seriedade do pecado. Creio que todos nós, num dado momento ou noutro, nós experimentamos o problema de nos esquecermos da seriedade do pecado. Minha amiga, meu amigo, que me ouves neste momento, ou que me escutas neste momento, considera o seguinte: se o pecado se interpôs entre Deus e Jesus, se a separação o matou, pode dar-se o caso de pensarmos que vivemos de verdade quando afinal estamos separados de Deus? É uma pergunta séria. E porquê? Porque só existe vida de verdade, para aquele que anda com Cristo. Porque Cristo é o autor da vida, o Senhor da vida. Ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, gostaria agora de lhe apresentar um exemplo, neste caso um terceiro aspecto, mas com um exemplo prático. O amor que se importa é este realmente o exemplo prático que eu quero colocar, sobre o amor que se importa. Todos nós temos ofendido ou falhado em ajudar alguém. Todos nós. E deixe-me ser ainda mais incisivo. Há quanto tempo não dá, por exemplo, atenção à sua mãe? Há quanto tempo não telefona àquele amigo que sabe que está a passar por um mau bocado? Há quanto tempo não tiram um tempo de qualidade para dar atenção completa ao seu marido ou à sua esposa? Todos enfrentamos o problema da desconsideração. Mas quando Jesus mora em cada um de nós, nos nossos corações, nós seremos prova de que o amor que ele demonstrava era real e ativo. Não sei se alguém que não é mãe pode verdadeiramente entender o horror da cruz para Maria. Não sei. A agonia de Maria, aquela mulher, mãe de Jesus, ali junto à cruz, era a agonia de uma verdadeira mãe, de uma mãe. Maria estava em completo desespero enquanto ela via Jesus sobre a cruz. O seu coração sangrava com os ferimentos de Jesus, mas Jesus teve a consideração com ela. Foi amável. Mesmo em agonia, desespero e frustração, Jesus foi amável para com a sua mãe. Você pode pensar que seria mais atencioso se não fosse tão ocupado, mas quem esteve mais ocupado do que Jesus na cruz, pode dizer-me? Mas mesmo assim, ele foi atencioso e mostrou carinho e preocupação com a sua mãe. Jesus sabia que o coração de mais alguém estava partido e ele teve isso em conta e cuidou. Jesus também teve tempo para se lembrar do seu amigo, desse amigo especial que ele tinha, de João, o discípulo a quem ele amava. E naquela hora, Jesus, o grande doador, entregou a sua mãe a João e João à sua mãe. Que bonita imagem. Ela tinha um filho e agora teria João. João tinha um melhor amigo e agora teria a sua mãe. Quando tivermos o problema da falta de atenção, de carinho e amor,
Se Jesus morar em si e em mim, em nós, então seremos atenciosos e cuidadosos, como ele foi. Finalmente, um quarto exemplo. Bom, neste quarto exemplo, eu gostaria de falar sobre um amor perseverante. Diz o Evangelho que quando Jesus tomou o vinagre, ele disse em João capítulo 19, versículo 30. Ele diz, exatamente nesse texto bíblico, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Minha querida amiga, meu querido amigo, as palavras finais da vida de Jesus são estas: está consumado. Através da morte de Cristo, Deus cumpriu a sua promessa. Ele concluiu o seu plano de oferecer resgate à raça humana. O que Jesus começa, ele termina sempre. Diga-me uma coisa, não é reconfortante saber que o que Jesus começou na sua vida, ele planeia terminar? Você pode até haver desistido de tentar, mas Jesus não desistiu de si. Esta é uma verdade tremenda. Eu vou repetir esta ideia, porque eu acho-a extraordinária. Jesus não desistiu de si. Porque Jesus não consegue suportar a ideia de passar a eternidade sem que o meu amigo e a minha amiga lá esteja também. O que ele começou na sua vida, ele faz planos de terminar. Ele quer vê-la a si, à sua família, na eternidade com ele. Alguns de nós mudamos de lado ou de posição com muita frequência. Quando vamos à igreja, junto às pessoas religiosas, nós somos religiosos. À noite, quando não estamos na igreja, pertencemos a outro grupo. Somos inconstantes. Somos como Pedro, lembra-se? Esse homem inconstante. Confessamos o Senhor no momento e antes que a noite termine, pois bem, podemos até negá-lo. Como precisamos da perseverança de Jesus. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, lembre-se do exemplo e da demonstração de Cristo hoje. Esteja junto a Ele, até que possa dizer como Ele, está consumado. Que coisa extraordinária. Eu quero contar-lhe efetivamente uma história verídica. Aconteceu exatamente com um irmão meu. E eu quero partilhá-la para que o meu amigo tome também, pense no assunto, na oportunidade que Jesus lhe dá de poder entregar o seu coração, a sua vida a este homem fantástico. Um irmão meu que infelizmente faleceu. Faleceu com um problema de saúde grave. E numa das minhas visitas que eu fiz ao hospital, o meu irmão já se encontrava praticamente com todos os seus órgãos em falência. Ele estava ligado a uma máquina. Estava a fazer, na altura, hemodiálise. Quando me aproximei do meu irmão, eu agarrei na sua mão e eu chamei pelo seu nome. Ele tentou olhar para mim, já sem forças, porque já não falava. Eu tinha consciência de que estava a ver o meu irmão pela última vez. Ao agarrar a sua mão, eu olhei para ele e eu disse o seu nome. E disse: irmão, a nossa mãe, tu sabes que a nossa mãe sempre orou por nós. Tu sabes que a nossa mãe, uma das coisas que ela mais gostava e queria e sonhava era realmente ver os seus filhos a entregar a sua vida a Jesus. O seu maior desejo era que um dia, quando Jesus voltar, exatamente pudéssemos estar todos juntos com ela e com Jesus. Eu quero dizer-te, meu querido amigo, que o meu irmão, ele era um homem que bebia muito. Era um homem que, na realidade, estava dependente do álcool. Foi um homem que acabou por morrer com uma cirrose no fígado. Não importa, naquele momento eu disse-lhe: irmão, meu querido mano, não importa o teu passado. Não importa o que fizeste até este momento. Para Jesus, a partir do momento em que tu entregues a tua vida a Ele, tu ou eu ou qualquer outra pessoa, o que conta é esse momento. Jesus não olha para o passado mais. É lançado nas profundezas do mar. Mas também, para Jesus, o futuro é algo que, na realidade, nós não o podemos controlar. Não está também nas nossas mãos, mas o presente está. E esta manhã, ou esta tarde, como eu lhe disse, na altura em que eu visitava, eu perguntava se ele não queria, naquele momento, entregar o seu coração a Jesus. Se não queria aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. E quando eu disse isto, o meu irmão olhou para mim, abriu os olhos e, sem dizer uma única palavra, ele acenou com a cabeça e disse que sim.
Minha amiga, meu amigo, tu compreendes o significado desta história? Sabes, não importa exatamente a tua situação. Não importa qual é o teu quadro. Pergunta hoje, pergunta a Cristo o que é que Ele quer que tu faças. E eu tenho a certeza que, na realidade, aquilo que Ele quer que tu faças é que tu lhe entregues a Ele exatamente o teu coração. Portanto, gostaria muito de deixar-te este repto. E sabes, não quererás tu, hoje, de forma muito concreta, aí onde estás, não importa se estás na sala, onde estejas a acompanhar-nos, não importa. Eu vou lançar-te hoje um apelo. Não queres aí exatamente entregar o teu coração a Jesus? Não queres exatamente perguntar a Cristo o que é que tu realmente deves fazer? Não queres tu dizer a Cristo, Senhor, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida? E quem sabe aí onde estás poder, quem sabe levantar-te no teu próprio lugar? Quem sabe realmente dessa maneira entregares a tua vida a Jesus? Quem sabe poder dizer a Cristo, Senhor, eu quero experimentar um verdadeiro arrependimento e transformação na minha vida. Se é esse o teu desejo, então, amiga, amigo, eu peço que te levantes no teu lugar. Ou então ficas a saber que aqui na Novo Tempo nós temos exatamente ao teu dispor uma equipa, um pastor, temos, enfim, instrutores bíblicos que te podem apoiar na tua decisão, que te podem apoiar no teu crescimento espiritual, que te podem apoiar no teu acompanhamento no estudo das Sagradas Escrituras, no estudo deste livro extraordinário que é a Bíblia. Não é ela que tem palavras, não são as palavras que estão escritas neste livro que te podem transformar, mas é sim o autor deste livro. Porque tu, quando abres as Sagradas Escrituras, tu vais ter um encontro com Jesus. Então não hesites. Liga, envia uma mensagem, porque a nossa equipa estará aqui exatamente para ti, para te ajudar neste processo. Nós temos, desta vez, algo a propor-te de forma extraordinária. É realmente um guia de estudo para te oferecer. Trata-se desta revista, A Cura do Pecado. Sim, para o receberes, meu querido amigo, minha querida amiga, ou para receberes este guia, este manual, esta revista, de forma gratuita, na tua casa, só tens que fazer uma coisa simples. Envia uma mensagem para o número 933 939291. Eu vou repetir, está a passar neste momento no teu ecrã, no rodapé do teu ecrã, para o número 933 939291. Escreva Cura do Pecado e nós vamos entrar em contacto consigo. Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje é o dia da tua salvação. Entrega o teu coração a Jesus e obrigado pela sua companhia. Voltamos amanhã para mais um encontro especial com Cristo sobre o amor que vive. Até lá, deixo-lhe um forte abraço e que Deus o abençoe.